O INSS vem negando requerimentos de auxílio-doença, justificando a sua negativa pelo fato da pessoa estar desempregada e, portanto, ter perdido a qualidade de segurado. Será que essa decisão do INSS realmente tem fundamento? Será que é possível a gente derrubar essa negativa do INSS? É sobre isso que eu vim falar com você aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Aqui é Rafael Delamano, sou advogado, especialista em benefícios do INSS. E hoje eu vou te mostrar como você, mesmo desempregado, pode sim conseguir o direito ao auxílio-doença. Antes da gente começar, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe o conteúdo, para assim a gente poder crescer e levar mais conteúdos do seu interesse aí direto para sua casa, tá bom? Primeiro de tudo, a gente precisa entender se você reúne os requisitos, né, para gerar o direito ao auxílio-doença. E basicamente são 3 requisitos. Primeiro requisito, você tem que demonstrar que está incapacitado para o trabalho. Então, a incapacidade total e temporária para o trabalho é o primeiro requisito. Essa prova você pode fazer através de uma documentação médica e posteriormente você vai ser submetido a uma perícia médica, né, dentro do INSS ou até uma perícia médica judicial, para que aí seja constatada que você realmente, naquele ato, né, no ato da perícia, comprovou-se que você está incapacitado para o trabalho. Então, o primeiro requisito é esse: incapacidade total e temporária para o trabalho. Segundo requisito é a chamada carência, né? Carência é o tempo mínimo de contribuição que você tem que ter para gerar o direito ao auxílio-doença. No caso, então, desse benefício do auxílio-doença, precisa ter no mínimo 12 contribuições, com exceção de duas situações. Se a sua incapacidade para o trabalho for consequência de uma doença grave, tá? Ou de um acidente de qualquer natureza, tá? Então, nessas duas situações, excepcionalmente, não se exige a carência, que é o tempo mínimo de contribuição. Se a pessoa não se enquadrar nessas duas exceções, ela precisa comprovar que tem 12 ou mais contribuições, tá? E o último requisito, terceiro, que é o que nos interessa aqui, é a qualidade de segurado. Então, a pessoa, para ter direito ao auxílio-doença, ela precisa comprovar a qualidade de segurado, ou seja, que está trabalhando formalmente com carteira registrada, seja como empregado típico ou empregado doméstico, ou que está prestando serviço e contribuindo como contribuinte individual. Enfim, precisa comprovar que está efetuando contribuições, que está pagando ao INSS, tá? No entanto, há uma situação excepcional chamado período de graça. O que é o período de graça? Período de graça é o período onde a pessoa ela fica sem contribuir, mas durante esse período, durante esse tempo, ela mesmo sem contribuir, ela mantém, né, ela mantém a qualidade de segurado. Então, essa pessoa, apesar de ter sido demitida e não estar contribuindo mais, ou ter parado de pagar as contribuições como contribuinte individual, por um período, por um tempo, ela permanece, ela mantém a sua qualidade de segurado. Esse período é chamado de período de graça, tá? E esse período ele pode variar de 12 a 36 meses. Então, a pessoa cessou as contribuições ou foi demitida de algum emprego, pelo seu empregador. A partir da última contribuição, ela parou de contribuir como contribuinte individual. A partir da última contribuição, ela mantém primeiramente a sua qualidade de segurado, mesmo sem contribuir, por 12 meses, tá? Esse é o primeiro período. Esse período de 12 meses ele pode ser prorrogado para 24, ou seja, para mais 12 meses, se a pessoa comprovar que tem mais de 120 contribuições, tem 120 ou mais contribuições previdenciárias, né? Então, de 12 já saltou para 24 meses. E pode ser ainda estendido esse período de graça para 36 meses, ou seja, os 24 ainda pode ser acrescido de mais 12 meses se a pessoa comprovar a sua situação de desempregada, né? Então, se a pessoa comprovar que está desempregada, também aumenta esse período de 24, aumenta mais 12 meses, totalizando aí um período de graça de 36 meses, onde a pessoa, mesmo desempregada e sem contribuir, pode sim ter direito ao auxílio-doença. E é justamente nesse ponto
que o INSS, em algumas decisões, inclusive aqui no escritório a gente recebeu alguns casos envolvendo essa negativa, o INSS negou o benefício de auxílio-doença, justificando que a pessoa estava desempregada e, portanto, não tinha mais a qualidade de segurado e não tinha direito ao benefício. Porém, a empresa estava nesse período de graça, né? Ela mantinha ali a sua qualidade de segurado, então ela tinha sim o direito ao benefício de auxílio-doença, representando essa negativa do INSS, uma decisão arbitrária e injusta, né? Aí a pessoa, qual que é o procedimento? O que a pessoa tem que, como a pessoa tem que se portar, né? Se ela receber uma negativa injusta, ilegal como essa? Primeiro, obviamente, procurar um especialista da área, e esse especialista ele vai ter que entrar com uma ação judicial, né, na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal, para derrubar essa negativa, comprovando que a decisão do INSS está errada, né? Que na verdade a pessoa, apesar de não estar trabalhando, ela estava dentro do seu período de graça e, portanto, tem direito ao benefício, tá bom? E tem ainda uma segunda situação, uma segunda saída, né, para esse tipo de ocasião aí, é quando comprova-se que, apesar de, né, a pessoa fazer o requerimento enquanto ela já estava desempregada, enquanto ela já tinha perdido a sua qualidade de segurado efetivamente, né, já tinha passado inclusive o período de graça, essa pessoa ela consegue comprovar que o início da sua incapacidade foi lá atrás, enquanto ela mantinha a qualidade de segurado, tá? Então também é uma hipótese, é uma saída pro segurado, pro requerente no caso aí, né? Que se depara com essa negativa do INSS, tá bom? Então eram essas as informações que eu queria passar para você hoje. Mais uma vez eu peço, se foi útil para você ou conhece alguém que esteja nessa situação, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e até uma próxima. Obrigado.